Fala galera, beleza? Continuando aí, vamos falar sobre gráficos no movimento uniformemente variado, no MOVE. E aí o primeiro deles que a gente vai falar é o gráfico de aceleração pelo tempo, Geralmente as funções que a gente trabalha na cinemática elas envolvem sempre o tempo. Então, olha, no gráfico de movimento uniformemente variado, é importante lembrar que a aceleração ela é constante, Porque no MOVE a aceleração é constante. Então, essencialmente, um gráfico de aceleração por tempo, ele não pode apresentar uma variação na aceleração, Então aqui, em qualquer instante, você vai reparar que nessa representação aqui, a aceleração é sempre a mesma, ela não muda, Que é como tem que ser no MOVE. Então, um gráfico de aceleração pelo tempo no MOVE, ele nunca vai ser inclinado nem para cima, nem para baixo, senão isso indicaria que a aceleração dele estaria mudando, o que não pode ser. Então você pode ter uma situação que a aceleração é positiva, que ela está em cima, ou que a aceleração é negativa. Mas nunca vai ter alguma situação que, por exemplo, vai ser uma linha reta inclinada para cima ou para baixo no gráfico de aceleração pelo tempo. Tudo bem? Bom, então aqui, só para deixar claro, aceleração positiva, porque está acima do eixo, E a aceleração negativa, porque está abaixo aqui do eixo. Bom, aí o gráfico de velocidade por tempo, Nós já sabemos que no gráfico de velocidade por tempo, que a tangente do ângulo, ela vai ser a razão entre a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Por quê? Olha só, se a gente pegar esse ângulo aqui e traçar uma reta auxiliar na vertical, isso aqui vai ser um triângulo retângulo. E essa altura aqui, vai ser a variação da velocidade. Essa base aqui vai ser a variação do tempo. E aí a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, ΔV, dividido pelo cateto adjacente, ΔT. E ΔV dividido por ΔT é a aceleração média, Só que no MOVE, a aceleração não muda. Então ela é a mesma que a aceleração média, sempre. Então a tangente do ângulo que você tem entre a curva que você está analisando, e a horizontal, ela vai ser sempre numericamente igual à aceleração. Além disso, a gente sabe também que no gráfico de velocidade por tempo, a área que você tem, entre o eixo do tempo e a curva, ela é o ΔS, Então, olha só, se eu quero descobrir qual é o ΔS aqui do tempo zero até esse instante aqui, é só pegar a área entre a curva e o eixo do tempo. Então você repara que aqui tem um ΔS1, esse triângulo para cima, e esse ΔS2. Só tem que tomar cuidado que esse ΔS1 ele é positivo e esse ΔS2 é negativo. Ou seja, se o ΔS1 é andar para cima, por exemplo, o ΔS2 é andar para baixo. A variação da posição está para um sentido aqui, aqui vai estar para outro. Tudo bem? Só toma cuidado com isso daí. Ok? Bom, e além disso, é importante reparar que quando esse ângulo está para cima, é porque é crescente a função que você tem aqui. Então a aceleração vai ser positiva. Se estivesse para baixo, por exemplo, assim, o ângulo que você teria seria um ângulo para baixo do horizontal, aqui no caso, E aí seria decrescente. Então a aceleração seria negativa. Ok? Bom, e continuando, um gráfico de posição por tempo. No gráfico de posição por tempo, é importante você lembrar que no MOVE, a função que descreve a posição pelo tempo é essa daqui, posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. É uma função de segundo grau, então ela tem que ser uma parábola. A representação gráfica dela vai ser uma parábola. E aí, várias coisas que são importantes você reparar. Quando a curva toca o eixo da posição, você tem a posição inicial. Posição inicial, posição inicial. Segunda coisa, se a concavidade ela estiver para cima, se for assim tipo um U, significa que o coeficiente A, ele tem que ser positivo. Quem é que está fazendo o papel de coeficiente A aqui? É A sobre 2, Isso significa que aqui você vai ter um coeficiente A positivo, então A sobre 2 tem que ser maior do que zero.
Ou seja, o A tem que ser maior do que zero. Aqui está para baixo, então o coeficiente A é menor do que zero. Então A sobre 2 é menor do que zero. Aqui mesma coisa, aceleração sobre 2, né, vai ser o quê? Se a concavidade está para cima, tem que ser maior do que zero. Então você descobre que aqui, ó, aceleração positiva, aceleração negativa e aceleração positiva, né? Isso em tudo, em qualquer instante que você tem aqui. Além disso, é importante você reparar que no gráfico de posição por tempo, nós já sabemos lá do movimento uniforme que a tangente que você tem do ângulo é numericamente igual à velocidade, né? O problema é que a gente sabe que nesse tipo de gráfico, né, nesse tipo de movimento, a velocidade ela muda porque tem aceleração. Então você tem que prestar muita atenção que o ângulo ele vai mudar também. Por exemplo, aqui você tinha um ângulo. Já nesse outro instante aqui você vai ter outro ângulo, né? Quando você for analisar aqui, ó, é outro ângulo, ora para baixo, ora para cima, né? Então, em cada instante você vai ter uma velocidade diferente, porque o ângulo está mudando. E você repara que chega uma hora que ele estava para baixo, ele muda e começa a ser para cima, que é justamente no vértice da parábola, tá? Então, você pode afirmar que no vértice da parábola a velocidade é zero, que é quando ele muda o sentido do movimento, né? Então, olha, à esquerda aqui, você tinha o ângulo para baixo, então aqui a velocidade era negativa. À direita do vértice, a velocidade vai ser positiva, ele sempre inverte. Aqui, ó, aqui vai ser como? Ó? No vértice, né, a velocidade é zero. À esquerda do vértice, o que vai acontecer? Ó? O ângulo estava para cima, não é? Então a velocidade era positiva. E à direita, a velocidade vai ser negativa. Nesse último aqui, ó, aqui no vértice a velocidade é zero, né? À esquerda, o ângulo era para baixo, então a velocidade era negativa. E à direita, a velocidade vai ser positiva. Tudo bem? Bom, por enquanto, essa análise já é o suficiente para a gente. Depois a gente aprofunda mais isso. Vamos pôr em prática essa ideia aí. Ó, exemplo 1. Classifica os movimentos, né? Quero classificar os movimentos. Então, vamos lá. O que é classificar o movimento? É falar se ele é progressivo ou regressivo, tá? Vamos lembrar o que é isso. Movimento progressivo significa que a velocidade é positiva. Movimento regressivo ou retrógrado significa que a velocidade é negativa. Só que agora a gente também vai analisar movimentos que têm aceleração. Então eles podem ser ou movimento uniforme, né, que a velocidade ela não muda, ou pode ser acelerado, que é quando a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal. Ou retardado, que é quando a velocidade e a aceleração têm sinal contrário. Porque significa o que é isso? Se velocidade e aceleração têm mesmo sinal, o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Se velocidade e aceleração têm sinal contrário, significa que o módulo da velocidade diminui com o tempo, tá? Então, olha só, aqui na letra A é um gráfico de velocidade por tempo, né? Então, vamos lá. Para eu descobrir se a velocidade é positiva ou negativa, é fácil aqui. É só você olhar. Ó. A partir desse instante aqui, ó, né, a gente pode analisar que à direita, né, ou seja, toda essa região aqui, vamos chamar essa de região 2, essa aqui de região 1. Então, o que está à esquerda dessa linha aqui pontilhada, região 1, o que está à direita é região 2. A região 2, ela tem velocidade positiva, está acima do eixo aqui, ó. Significa que é um movimento progressivo. Já essa região 1 aqui está abaixo, então ela vai ser, ó, regressiva. Só que além disso, está vendo que em todo esse gráfico, né, a aceleração ela é positiva? Por quê? Num gráfico de velocidade por tempo,
o ângulo ele vai te dizer a aceleração, né? Então você repara que a aceleração é sempre positiva aqui. Bom, e aí, lembrando que nesse gráfico, né, de velocidade por tempo, a tangente do ângulo te dá a aceleração. Então, a aceleração é sempre positiva. Bom, então, na região 1, velocidade negativa, aceleração positiva, tem sinal contrário, então a região 1 é regressiva e retardado, movimento regressivo e retardado. Já na região 2, velocidade positiva, aceleração positiva, então é progressivo e acelerado. Tá? Letra B. Né? Aqui eu já não posso falar apenas olhando de cara se é velocidade positiva ou negativa. Eu tenho que analisar de forma indireta, né? Porque eu não estou com um gráfico de velocidade por tempo, é posição por tempo. Então a gente pega a partir do vértice, fala que tem um lado e tem um outro lado, né? Porque a velocidade ela tem sinal contrário dependendo do lado que você está do vértice, né? Bom, e a aceleração ela vai depender de quê? A aceleração aqui, né? Você olha pela concavidade. Concavidade para baixo, a aceleração é negativa em todo o movimento. Na região 1, velocidade é positiva porque está para cima. Então vamos lá. Na região 1, vou botar aqui do lado, ó, o movimento ele é progressivo porque a velocidade é positiva, mas ao mesmo tempo, né, como a aceleração é negativa, sinal contrário entre velocidade e aceleração, é progressivo e retardado o movimento. Na região 2, né, aí passa a ser um movimento regressivo ou retrógrado, tá? E aí a aceleração também é negativa, então vai ser acelerado. É um movimento regressivo e acelerado, tá? No exemplo 2, escreva as funções horárias a partir dos gráficos, né? Aqui eu não coloquei se é horário de posição ou de velocidade, né? Então, subentende-se, né, assim, pelo menos nesses exemplos aqui, que é para você descobrir a função horária de velocidade no gráfico de velocidade por tempo e a função horária de posição no gráfico de posição pelo tempo. Aí na primeira que a gente tem aqui, ó, a função horária de velocidade no move é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, né? Essa é a função velocidade no move. E aí quem é a velocidade inicial? Ó? 8, né? É a velocidade no início. Qual é a aceleração? Tem que descobrir. Dá para descobrir, ó, pela tangente do ângulo que a gente tem aqui, né? Vamos pegar aqui esse ângulo. Qual é a tangente desse ângulo ali, ó? Vai ser o cateto oposto, que é isso aqui, que é de 8 até 20, é quanto? Ó? 12 dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Então, ó, 12 dividido por 10 dá 1,2. A tangente desse ângulo é numericamente igual à aceleração, então mais 1,2 vezes t. Essa é a função horária de velocidade que você tem nessa letra A aqui, tá? Letra B, né? A função horária de posição, ela é assim, ó. Posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2, né? A posição inicial é 0. Isso a gente consegue descobrir aqui de cara. Agora, qual vai ser a velocidade inicial, né? Bom, a gente consegue descobrir que de 0 a 2 segundos, né, a variação que teve de posição até aqui, ó, foi de quanto? Foi de 10 metros, né? Então a gente poderia, por exemplo, descobrir qual é a velocidade média. A velocidade média vai ser a variação de posição, né, dividido pelo tempo. 10 sobre 2 vai dar 5 metros por segundo. Essa é a velocidade média de 0 até 2. Só que a gente sabe que no Move nós podemos falar que a velocidade média ela é a média das velocidades. Então, velocidade 1 mais velocidade 2 dividido por 2. Então, olha só, a velocidade média, que é 5, né, ela vai ser igual à velocidade no instante inicial, V1, mais a velocidade aqui, só que isso daqui não é o vértice, a velocidade é 0 ali, mais 0 dividido por 2. Se você passa o 2 para o outro lado multiplicando, né, vai ficar 2 vezes 5, 10, igual à velocidade inicial. Né? A unidade é metro por segundo. Então, eu já sei que a velocidade inicial é de 10 vezes t. Agora eu vou pegar, olha, a aceleração ali. Né? Como que a gente descobre essa aceleração? Olha só. Nós sabemos
que a variação da velocidade no tempo é a aceleração média, né? Bom, se a gente sabe que a aceleração no move é constante, a aceleração média é a própria aceleração. Então, vamos fazer aqui no canto só por causa do espaço. Ó. A aceleração média que a gente tem entre 0 e 2 segundos vai ser a variação da velocidade, né? Velocidade final, 0, menos velocidade inicial, 10, dividido pelo tempo 2, né? Então, a aceleração média vai ser de menos 10 dividido por 2, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, já sei que ó, a aceleração vai ser menos 5, aí eu boto t ao quadrado sobre 2. Então, a função posição ali ó, é 10t menos 5t ao quadrado sobre 2. Ok?